Campeões de Midgar é um jogo competitivo de 2 a 4 jogadores, lançado pela Mosaico Jogos, com mecânicas de alocação de trabalhadores e rolagem de dados. Então, vamos ao setup. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e embaralhe, coloque no espaço respectivo o baralho dos Trolls, assim como o baralho dos Drogs. Depois, posicione no espaço do Runesmith o baralho de runas, assim como no espaço aqui de baixo, o baralho do destino. Depois abra as construções, tanto econômicas quanto militares, nos espaços disponíveis, sempre intercalando elas, dependendo do número de jogadores. Ou seja, para 2 jogadores a gente vai abrir sempre uma econômica e uma militar. Para 3 a gente vai abrir uma econômica a mais. E para 4 a gente vai abrir uma militar a mais. Depois a gente vai colocar os Public Longship nos espaços respectivos, assim como embaralhar e colocar o deck de navio mercante no espaço destinado. Os outros navios destinados à compra são ajustados dependendo da quantidade de jogadores, entrando esse daqui no caso de 3 e esse aqui em caso de 4 jogadores, e eles são colocados na lateral do tabuleiro. E por último, a gente vai embaralhar as cartas de clima e colocar no espaço adequado, assim como as cartas de monstro, que a gente vai abrir e colocá-las aqui. Depois de ter feito o setup do tabuleiro, os jogadores vão escolher como eles preferirem um jogador para ser o jogador inicial. E ele vai começar escolhendo qual vai ser o seu líder do seu personagem com poderes especiais. Depois que ele escolher, ele passa de horário e cada jogador vai pegar um. Depois de escolhido o seu personagem, o jogador inicial vai receber a ficha de jogador inicial e todos os jogadores vão receber 3 meeples de trabalhadores, um disquinho da sua cor que é colocado aqui para a gente se lembrar da sua própria cor, um cubo vermelhinho de comida, um cubo marrom de madeira, uma moeda, uma ficha de favor, assim como o seu primeiro guerreiro, que é esse dadinho branco de Swordsman. Caso os jogadores estejam jogando uma partida de 2 jogadores, cada um recebe um trabalhador a mais. Caso contrário, ele volta para a caixa. Depois disso, cada jogador vai colocar um dos seus trabalhadores aqui na cabana de trabalhadores, assim como o outro disquinho da sua cor no espaço 0 do tabuleiro. Feito o setup, os jogadores podem começar a partida. Campeões de Midgar se passam em 8 rodadas, cada uma delas dividida em 3 fases. O setup, a ordem de colocar os seus trabalhadores e depois o cleanup, onde a gente vai limpar o tabuleiro. Então, vamos ver cada uma dessas partes. A primeira parte de cada rodada é a parte do setup, onde a gente vai reestocar todas as cartas e depois reestocar as localizações no tabuleiro. Para reestocar todas as cartas, primeiramente a gente vai abrir uma nova carta de Troll no espaço respectivo e 2 novas cartas de Drog ali do lado. A gente vai também abrir aqui cartas de runas até que complete todos os espaços disponíveis. A gente vai abrir as cartas do mercador também, a próxima do baralho. Vamos abrir aqui embaixo as cartas de destino desse baralho aqui, uma em cada espaço, levando sempre em consideração o número de jogadores. Caso a gente esteja jogando em menos do que 4, a gente não prepara esse espaço. E a gente também vai abrir aqui um monstro em cada um dos espaços que estão livres na parte de baixo do tabuleiro, também levando em consideração a quantidade de jogadores disponíveis. Depois de ter reestocado todas as cartas do tabuleiro, chegou a hora de reestocar os espaços de ação. Existem 3 tipos de espaços de ação: os vermelhos, os marrons e os azuis. Nessa fase de setup, a gente vai reestocar todos os espaços azuis que tem no tabuleiro. Cada espaço azul do tabuleiro vai receber uma unidade daquele recurso que ele fornece naquele espaço. Independe caso aquele recurso tenha sido pego ou não. Ou seja, ele vai sempre acumulando recurso até que o jogador pegue tudo. Então nesse caso a gente vai colocar um ali, um nesse espaço, um pretinho aqui e uma comida aqui. Depois da etapa de setup estar concluída, a gente vai para a etapa de gameplay, onde cada jogador, começando pelo jogador inicial, vai pegar um dos seus trabalhadores e colocar em qualquer espaço do tabuleiro.
Os espaços de ação cinzas e azuis são resolvidos na hora, o jogador vai colocar e vai resolver aquele poder. Os espaços de ação vermelhos são resolvidos no futuro, na segunda etapa dessa mesma fase. Então os jogadores vão colocando todos os seus trabalhadores até que todo mundo fique sem nenhum trabalhador. Então a gente começa na resolução. Então vamos ver cada uma dessas etapas. Os espaços de ação mais simples são esses azuis aqui que estão disponíveis. Nesse espaço o jogador simplesmente pega todos os recursos que tem naquele lugar, caso ele coloque um dos seus trabalhadores ali. Os próximos espaços por isso são os espaços que abrem aleatoriamente toda a partida. São esses daí. Cada um tem uns efeitos variados que consegue o jogador achar no manual. Aqui no espaço do navio mercante, o jogador sempre vai ter que pagar uma quantidade de moedas para receber uma quantidade de recursos que muda toda a rodada. Aqui no espaço de mercado, o jogador pode fazer trocas. Ele sempre pode trocar qualquer quantidade de comida, que é o cubinho vermelho, moedas e madeira numa quantidade de 1 para 1 livremente nesse espaço. Aqui o jogador vai simplesmente pegar o marcador de First Player, assim como um dado branco do Supply. Na cabana de trabalhadores, o jogador vai conseguir pegar novos trabalhadores, sempre levando em conta essa marcação ali. Ou seja, o primeiro jogador a ganhar trabalhadores, ele vai pagar 5, o segundo vai pagar 4, depois o terceiro vai pagar 3 e o último a pegar vai pagar 2 moedas. Esse trabalhador que o jogador pega, ele já pode ser usado inclusive nessa mesma rodada. Na igreja, o jogador pode pagar para receber as fichas de favor. As fichas de favor são muito importantes porque elas te permitem dar rerolagem nos dados durante a batalha. Nesse espaço aqui, o jogador vai ganhar uma das cartas viradas para baixo de destino. Essas cartas são como se fossem objetivos que o jogador pode concluir no final do jogo. Cada jogador já começa com uma e com essa habilidade os jogadores podem comprar uma a mais. Além disso, eles podem olhar uma das cartas da pilha de viagem. Essas cartas de viagem são as cartas dos monstros aqui de baixo. O jogador pode olhar e já ficar preparado para saber o que vem na viagem. No espaço das runas, o jogador vai escolher uma das runas que estão disponíveis e simplesmente vão pegar ela, obviamente pagando uma madeira. Cada runa te dá um poderzinho especial, além dessas bolinhas aqui que são os pontos de vitória. E por último nós temos os espaços de lutar contra o Troll, lutar contra os Drogs, fazer a caçada para ganhar comida. Nós temos aqui embaixo também os 2 navios públicos. O jogador pode pegar um dos 2 navios públicos sempre pagando a quantidade de dinheiro disponível, no caso daqui é de graça e o com a capacidade maior custa uma moeda, ou então ele pode alocar o seu trabalhador num dos navios que estão do lado do tabuleiro. Cada um deles tem um custo maior para a construção e o jogador vai permanecer com eles até o final da partida. Independente se for um dos espaços públicos ou espaço privado que dá acesso a um desses outros navios, o jogador decide pegar o navio que ele escolheu e colocar no espaço que ele deseja atacar, dependendo do monstro. Depois de todos os jogadores tenham posicionado todos os seus trabalhadores nos espaços de ação, a gente vai para a segunda fase dessa etapa, que é a fase de colocar os seus vikings nos espaços de ação de combate, que são os vermelhos. Os jogadores vão colocar todos eles simultaneamente e ao mesmo tempo. Caso tenha muita coisa em tabuleiro acontecendo ao mesmo tempo, os jogadores podem posicionar um por vez. Mas eles vão posicionar todos os espaços de ação que eles tenham colocado um trabalhador, eles vão designar os seus trabalhadores para lá. Depois que eles tiverem designado os espaços para todos que eles estiverem presentes, lembrando que não é necessário colocar trabalhadores, colocar realmente vikings naquele espaço, ele pode simplesmente deixar o espaço vazio, nesse caso ele vai perder imediatamente a batalha, os jogadores vão começar a resolver aquela batalha. Depois disso, o jogador que colocou o peão para lutar o Troll vai lutar contra ele. Como é que funciona a luta? O jogador vai simplesmente pegar todos os seus dados e vai rolar. Cada espadinha, ou machadinho, ou lança que o jogador tirar é como se fosse um hit que ele vai dar. Cada escudinho que o jogador tirar é uma defesa. Cada monstro sempre tem os 2 status, o ataque dele
e os pontos de vida, além das recompensas que ele tem, que ele vai te dar aqui embaixo. Então, esses daqui foram os meus resultados. Eu vou dar 2 de dano no Troll, eu coloco aqui os 2 de dano nele, eu vou tomar a quantidade de dano dele que eu receber, ou seja, eu vou tomar 2 de dano, ou seja, 2 dos meus vikings vão morrer, eu vou simplesmente descartar eles. Para cada escudinho que eu tiver, eu diminuo a perda de um dos meus vikings. Então, se fosse nesse caso aqui, ele está me dando 2 de dano, eu estou defendendo um, eu só vou perder um dos meus dados de viking. Mas como foi nesse caso, então eu vou perder 2 dados. Eu posso escolher esse daqui e esse daqui, que são descartados e de volta para o supply. E agora a gente vai fazer a checagem. O monstro tem quantidade de dano igual ou superior à quantidade de vida dele? Caso sim, esse monstro foi derrotado. Eu vou tirar todos os marcadores de vida dele. No caso do Troll, esse dado volta para o jogador que lutou contra ele e essa criatura é destruída. Caso o Troll não tivesse tomado dano suficiente para chegar a pontos de dano igual à vida dele, eu simplesmente vou pegar os dados que sobraram e vou rolar de novo numa segunda rodada. Até que o monstro tenha pontos de dano igual ou superior à quantidade de vida dele. Caso acabem os meus dados por causa do dano do monstro e o monstro não tenha chegado à quantidade de vida dele, eu simplesmente perdi e vou sofrer a penalidade. Então, nesse caso aqui eu destruí e eu vou ganhar o bônus do Troll. Qual que é o bônus do Troll? Eu ganho 4 pontos de vitória, que eu simplesmente marco aqui no tabuleiro, na parte de cima. 1, 2, 3, 4. Além disso, o jogador pode descartar um token de culpa, que são esses vermelhinhos aqui, e eu posso escolher algum outro jogador para receber uma dessas fichas. Mesmo caso eu não tenha nenhuma ficha dessas, eu ainda escolho um outro jogador para receber uma. Essas fichas valem pontos negativos no final do jogo. E eu também recebo uma cubinha de madeira. Todos os bônus dos Trolls são exatamente os mesmos. E eu retiro essa carta daqui. Caso ninguém tenha sido colocado para lutar contra o Troll é simplesmente descartado. E nesse caso, todos os jogadores da mesa vão receber uma ficha de culpa, pela vila ter sido atacada. As batalhas contra os Drogs funcionam da mesma maneira. Cada uma tem o seu ataque, a sua defesa / pontos de vida e o seu bônus. Eles valem tanto em pontos de vitória quanto em dinheiro. Cada Drog ainda tem um set collection de cores. Eles podem ser azuis, amarelos ou vermelhos. Um setzinho desses completo vale pontos extras no final do jogo. E por último nós temos aqui as batalhas marítimas. Para as batalhas marítimas, os jogadores, além de ter que colocar os seus dados, eles têm que colocar comidas para alimentar aqueles trabalhadores. Dependendo do quão distante e qual espaço que o jogador pode colocar, ele vai acabar pagando uma comida para cada 2 dados, ou então uma comida para cada dado posicionado ali. Além disso, ele vai revelar como é que foi a viagem utilizando essa cartinha aqui. Elas podem ser simplesmente uma viagem normal, ou então pode acontecer alguma coisa inesperada que pode custar mais comida ou fazer um jogador perder dados. Ou até inclusive aparecer um Kraken no meio da viagem. Caso apareça Kraken, ele funciona como se fosse uma carta de batalha adicional. Os jogadores têm que vencer ele para partir para a próxima batalha. Essa vale 3 pontos de vitória caso ela seja derrotada. Então, depois dos jogadores sofrerem a cartinha de viagem, essa cartinha simplesmente é descartada e os jogadores vão lutar contra a criatura. A comida também é descartada. Para cada comida que o jogador não possa pagar, aquela quantidade de trabalhadores de vikings que seria suprida por ela também é descartada a escolha do jogador. Alguns dos monstros especiais aqui de baixo, eles também podem ter algumas restrições, como por exemplo esse daqui, ele é contra o machadinho, ou seja, o jogador não pode colocar dados pretos contra esse monstro. Caso ele coloque, esse dado é simplesmente descartado antes do combate. Assim como ele pode ter o descarte dos dados vermelhos, ou inclusive um descarte dos dados brancos. O combate ele se dá da mesma maneira, rolando os dados e dando os danos e recebendo os danos. Vai lembrar que o jogador sempre, em qualquer combate, ele pode rodar
descartando essas fichas de favor para rerolar qualquer quantidade de dados que o jogador tiver. Nesse combate contra os monstros além do mar, os jogadores também recebem o bônus de poder receber novas fichas de favor, além de uma grande quantidade de pontos de vitória. Esses monstros aqui eles também têm 3 cores disponíveis, que eles também fazem parte daquele conjuntinho de criaturas mortas juntos com os Drogs. Sempre que tu derrotar uma deles, depois de tu ganhar todos os benefícios, tu guarda ele virado para baixo no teu tabuleiro. Depois de todos os combates terem sido resolvidos, a gente vai para a fase do cleanup, onde cada jogador vai receber de volta seus trabalhadores que foram colados nos espaços de ação, o barco público volta para o espaço respectivo do tabuleiro, os barcos particulares voltam para os jogadores que compraram ele, qualquer trabalhador, qualquer viking que foi colocado nas viagens além do mar são devolvidos para o supply, qualquer viking que sobreviveu que foi colocado nos espaços tanto do droid quanto do troll voltam para o jogador. A gente vai descartar todas as cartas que não foram pegas, como as cartas que foram reveladas da viagem do além-mar, os drogs que não forem revelados e o troll que não foi derrotado também são descartados do jogo. Lembrando que o troll, caso não tenha sido derrotado naquela rodada, ele fornece uma ficha de Cuba para todos os jogadores. Depois disso, a gente vai colocar uma moedinha em cada um dos monstros que não foram derrotados nessa rodada. Caso os jogadores vençam um monstro e tem uma moedinha em cima, aquela moedinha vai para aquele jogador. Ou seja, caso os monstros não forem sendo derrotados, eles vão ficando mais valiosos por ter essa moedinha em si. Depois disso, a gente simplesmente passa aqui o marcador para a segunda rodada e a gente recomeça com o novo jogador que tiver o marcador de primeiro, fazendo a sua primeira ação depois de ter reposto todo o tabuleiro na fase do setup. E assim os jogadores vão encher do horário até que tenham sido as 8 rodadas. Depois das 8 rodadas, a gente vai para a pontuação. No final do jogo, cada conjuntinho de azul, amarelo e vermelho que o jogador tiver, independente dos bichos mortos, vale 5 pontos adicionais. Então, nesse caso aqui, eu teria um conjunto, um segundo conjunto, valendo 10 pontos. Os barcos que foram adquiridos também valem uma pontuação respectiva que tiver ali do ladinho. Cada ficha de favor que o jogador não tiver utilizado no final do jogo vale 2 pontos de vitória. Assim como também a cada 3 moedas que o jogador tiver no final do jogo, ele vale 1 ponto de vitória. Cada runa que o jogador possui também vai dar para ele aquela quantidade de pontos de vitória. Vai lembrar que caso o jogador utilize essa carta durante o jogo, descartando ela para ativar o seu poder, ele só deixa ela virada para baixo. Ou seja, o jogador ainda vai ganhar essa quantidade de pontos no final do jogo, mesmo utilizando essa runa. Depois a gente tem as cartas de destino. As cartas de destino sempre tem uma condição e 2 quantidades de pontos aqui embaixo. Caso o jogador seja o jogador que mais tenha completado essa condição aqui, ele vai ganhar a quantidade de pontos maior. Caso ele esteja empatado nessa condição, ele, e somente ele, os jogadores que estiverem empatados com ele não ganham essa pontuação, ele vai ganhar essa quantidade de pontos. Ou seja, é bom tentar sempre garantir ser o único completando esse quesito. E por último a gente tem as fichas de culpa. Dependendo da quantidade de fichas de culpa que o jogador tiver, ele vai perder uma quantidade significativa de pontos. Para lembrar melhor a quantidade de pontos que o jogador vai perder, eu sempre recomendo olhar aqui o da igreja. Ele usa a mesma quantidade de padrão, ou seja, para uma ficha de culpa o jogador vai perder 1 ponto. Caso o jogador tenha 2 fichas de culpa, o jogador vai perder 3 pontos. Caso o jogador tenha 3 fichas de culpa, ele vai perder 6 pontos. 4 fichas de culpa, ele vai perder 10 pontos. Com isso, ele vai diminuir ali do seu track de pontos, fazendo a contagem. Depois da pontuação final, o jogador que tiver a maior quantidade de pontos é declarado o vencedor. Em caso de empate, o jogador que derrotou maior quantidade de inimigos, contando trolls, drogs e monstros, é que é declarado o vencedor. Em caso de empate, novamente, os jogadores empatados dividem a vitória. Então, essa aqui é a nossa regra do Campeões de Midgard. E caso de qualquer dúvida, deixe nos comentários para responder o mais rápido possível. E se vocês forem de Porto da região e quiserem testar tanto esse jogo quanto uma grande variedade de jogos, passe aqui na X, link na descrição. Era isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!